Senhor, eu abençoo agora a vida do seu filho, Deus. Use ele nessa noite, Pai, conforme a tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor liberou sobre o coração dele, ó Pai, que venha a ser expressamente liberado sobre nós, Deus. Tudo que o Senhor tem, Pai, projetado para essa noite, Pai, ainda que ele não as escreveu, que o Senhor venha trazer como revelação nessa noite, Pai. Uma revelação à luz da palavra, Pai, e não por adivinhações, mas por declarações fixas que a tua palavra nos define, Deus. Traz nessa noite, Pai, um ambiente de glória, de poder, de graça e misericórdia, Deus, que curas, transformações, mudanças de mente venham acontecer em nosso meio, ó Pai. Conduz o seu filho na autoridade, Senhor. Guarda a casa, guarda os filhos, guarda a família, Senhor, e que ele venha, Pai, nessa noite, meu Deus, ser o teu instrumento, ó Pai. Traz alívio à alma dele, ó Pai. Aquieta a alma dele, Deus, mas que o Espírito fale nesse momento, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Deus, por esse tempo de adoração, aplaudindo o seu nome, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Amém? Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor? Pode sentar agradecendo a Ele. Deus é bom, aleluia. Glória a Deus. Quero compartilhar algo com vocês nessa noite, graça e paz. Celebramos a Deus por esse início, de ano, início de uma nova história sobre as nossas vidas. Obrigado, meu querido. Início de uma nova história sobre as nossas vidas. E durante esses 7 dias que se passou, nós fomos impulsionados a realmente a viver o novo em Deus, a se jogar, a se lançar, o tempo todo sendo impulsionado por aquilo que o Espírito Santo foi ministrado. Eu não sei você, cara, mas foi para mim um tempo de respostas muito fortes sobre a minha vida. E um tempo de direcionamento muito forte sobre mim. E eu creio que para você também uma palavra rema foi liberada sobre você. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre algo que falou comigo durante esses dias, que é sobre graça. Eu acho que, não sei se o Senhor falou sobre você, com você também, mas comigo Ele falou muito forte sobre graça, cara. E eu quero partilhar algo com você nessa noite. Pode pôr o tema da mensagem, por favor? A graça revelada na transformação. Eu quero falar com você um pouquinho hoje sobre graça, cara. E quando eu falo sobre graça revelada na transformação, é que eu quero trazer para vocês nessa noite algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Algo que nós somos impulsionados e algo que nós somos impulsionados diariamente a viver a vontade de Deus sobre nós. Quando nós entendemos o poder da graça transformadora em nós, automaticamente nós damos uma resposta ao Senhor para que Ele nos use de uma forma extraordinária. Mas precisa haver em nós ambientes de disposição e de obediência para cumprir aquilo que o Senhor tem através das nossas vidas, para cumprir aquilo que o Senhor Ele tem sobre nós. E esse tempo que se passou foi um tempo realmente que o Senhor falou muito comigo, mexeu um pouco com a minha estrutura, e é entendendo que a graça ela vem para dar destino sobre as nossas vidas, entendendo que a graça é um conceito mais extraordinário e transformador do cristianismo, entendendo que isso vai dar e basear as nossas vidas de salvação todos os dias. É pela graça de Deus, é pela graça que Deus oferece a salvação, o perdão e a nova vida. Não com base no que fazemos, mas do que Cristo é em nós. Então, quando nós entendemos que a graça ela chegou sobre nós para nos dar salvação, para nos dar liberdade, para nos transformar, para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o seu reino de luz, nós entendemos que nós somos salvos por aquilo que Ele fez em nós, não por aquilo que nós podemos entregar a Ele.
Porque de verdade, meu irmão, eu não tenho nada de bom para entregar ao Senhor, cara. Eu costumo muito falar ao Senhor o que Paulo disse: eu sou o pior dos pecadores. Cara, eu não tenho nada de bom. As minhas orações são: Senhor, eu tenho um coração para te dar, e às vezes sujo pra caramba. Senhor, recebe o que eu tenho. E ele fala: isso é o suficiente. Isso é o que basta, isso é o suficiente para uma vida de transformação, para uma vida de ativação, para uma vida de propósito, para viver aquilo que o Pai tem sobre nós. E quando entendemos essa realidade que Cristo, Ele nos liberta, Ele nos transforma, Ele nos cura, nós deixamos de viver de uma forma onde nós somos sobrecarregados pelas nossas dores, pelos nossos medos e pelos nossos traumas, e começamos a entregar tudo nas mãos do Senhor. Quando você entende que a graça ela vai dar um destino sobre a sua vida, quando o poder do Espírito Santo ele vem e se revela sobre você, ele vai dar um destino sobre a sua história, você fala: Senhor, eu abro mão de todas as minhas dores, de todos os meus traumas, para viver aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu não sei como foi o seu 2024, mas eu creio que o 2025 será um tempo de extraordinário de viver o sobrenatural da parte de Deus sobre as nossas vidas. Aquilo que você passou não se compara com o que há de vir nos próximos anos. Não se compara porque, cara, por mais que você tenha sofrido, o Senhor te formou e te moldou para um tempo extraordinário. Mesmo que os seus dias tenham sido de extremas dores, de extremos traumas, mas o Senhor fala: cara, eu só te moldei para que você possa romper em áreas a qual eu vou te colocar. E quando nós estamos dispostos a isso, nós entendemos que, Senhor, realmente eu tenho muitas dores, eu tenho muitos traumas, mas o quanto você está disposto a se colocar diante do Senhor e falar: Deus, eis-me aqui. Porque talvez o mais difícil na nossa vida como cristão é se posicionar diante do Senhor e falar: Deus, mexe dentro das minhas feridas, Didi. Expõe as minhas feridas, pastor Alex, para que eu seja curado. Porque muitas vezes nós somos autossuficientes, bons o suficientes para falar: não, eu sou bom, eu não preciso de você aqui. Deixa que eu me viro sozinho. Deixa que eu faço, eu consigo, eu tenho forças. Mas enquanto você está lutando sozinho, caminhando sozinho, vivendo sozinho, o Senhor está somente te olhando, falando: cara, cuidado que você vai quebrar essa cara. Enquanto você não apresentar as suas dores e os seus traumas diante do Senhor, você vai viver sobrecarregado. Mas agora, a partir do momento em que você expor o seu coração para o Senhor, falando: Deus, dentro de mim, eu sou muito ruim, mas agora eu estou aqui à disposição do Senhor para que o Senhor quiser fazer da minha vida. Faz a sua vontade sobre mim. Toma sobre o Senhor esse fardo. Aí é que Ele traz alívio sobre a sua vida, meu irmão. O Senhor, esse ano de 2025, para você viver uma nova etapa, uma nova estação, o sobrenatural, Ele vai mexer em algumas feridas da sua vida, cara. Não acho que 2025 vai ser somente o extraordinário. O Senhor, Ele vai mexer no seu coração para que você abra Ele e para que você se apresente de forma santa diante do Senhor. Falando: Deus, eu sou esse aqui. E Ele vai te cutucar, Ele vai mexer para que Ele tire de você todas essas dores e para que você comece a romper em várias áreas da sua vida. Mateus 11, 28 ao 30 vai dizer o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma das coisas que eu mais ouvi nessa virada de ano foi o seguinte: nossa, meu 2024 foi muito difícil. Foi o meu pior ano, cara. Foi terrível. Foi muito dolorido. Foi muito sofrido. Eu ouvi isso de várias pessoas. Mas a grande realidade é o quanto nós colocamos as nossas lutas diante do Senhor.
para falar: Deus, o teu jugo é suave, toma as minhas dores. Só que o quanto que nós fomos diante do Senhor apresentando o vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Quando você se coloca diante do Senhor falando: Deus, eu estou indo até o Senhor, para que o Senhor me liberte desse peso, dessas dores, a sua vida ela começa a mudar. Então o fardo que era pesado, agora ele já não se torna mais pesado, porque você tem alguém te ajudando dia após dia, a passar pelas suas lutas, a passar pelas suas dores, a romper pelos seus medos, a lidar com os seus traumas, falando: Deus, me ajuda, Senhor Espírito Santo, me ajuda, Senhor Espírito Santo, me faz romper em várias áreas. E quando nós entendemos isso sobre nós, nós paramos de ser super-heróis, nós paramos de ser homens que vestem máscaras para se colocar diante das pessoas e falar: não, está tudo bem comigo. Quando você entende essa realidade de ir até o Senhor, você fala: ei, Senhor, eu estou aqui me colocando nu diante da sua presença, sem nada, para que o Senhor faça de mim o que o Senhor quer. E quando eu falo de você se colocar nu diante do Senhor, é para que você realmente mostre quem você é, cara. Porque muitas vezes nós olhamos para dentro de nós, falamos que somos bons e não apresentamos o que temos de ruim. Falando: Senhor Deus, me ajuda, restaura a minha vida, restaura a minha vida, restaura a minha mente. E a partir do momento em que nós se colocamos diante do Senhor, para ir até Ele, para que Ele tome esse cansaço, Ele tome esse fardo que está sobre você, Ele tome esse fardo que está sobre a sua vida, e você começa a aprender com o Senhor o ambiente de dependência que você precisa viver dEle. O Senhor, Ele começa a tratar a sua vida e Ele começa a testificar o ambiente de filiação e de salvação que Ele tem sobre você. E quando nós entendemos esse ambiente de filiação e salvação, o Senhor, Ele nos aproxima dEle para que a vontade dEle comece a cumprir de uma outra forma. Não a nossa forma em que nós queremos, mas a forma em que Ele tem nos olhado, a forma em que o Senhor tem sonhado sobre nós, a forma em que o Senhor tem projetado e planejado sobre as minhas vidas, sobre a minha e sobre a sua vida. Efésios 2, 8-9 vai dizer o seguinte: pela graça vocês são salvos, não mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, quando nós achamos que nós somos bons o suficiente, nós somos altos o suficientes, o Senhor está falando: ei, cuidado, cuidado, porque não é assim que você tem que caminhar. Você tem que caminhar de uma forma dependente sobre mim, porque a salvação, ela não vai vir por aquilo que você faz de excelente ou de bom, ela vai vir porque a salvação é dom de Deus, ela é dom do Senhor. A partir do momento em que nós reconhecemos o Salvador como nosso Salvador, a nossa história ela começa a mudar, a nossa história ela começa a ser transformada, o nosso ano de 2025 começa a ser transformado, porque nós paramos de viver segundo o nosso propósito e falamos: Deus, faz a sua vontade sobre mim, eu estou aqui para cumprir aquilo que o Senhor quer. Não é sobre mim que há salvação e vai ser gerada salvação, mas é sobre aquilo que o Senhor está fazendo sobre nós. Se fosse por obras, seria terrível, cara, a salvação. Imagina a gente, colecionadores de troféus, porque nós estaríamos o tempo todo falando: olha, eu fiz isso aqui, ó, isso aqui me deu a salvação. Olha aqui, ó, eu fiz mais isso, eu ganhei tantas almas. Olha, eu trabalhei tantas horas na igreja, eu servi em tantos encontros, eu fiz tantas coisas para o Senhor. Não é sobre fazer coisas para o Senhor, é sobre viver para o Senhor. Fazer coisas é só um mínimo detalhe. Agora, queimar de amor pelo Senhor todos os dias, independente do horário. Ah, meu irmão, isso é que vai realmente trazer a transformação e aonde você vai ser alcançado por essa graça sobrenatural. Entendendo que você não é merecedor de nada.
Nós, pelo contrário, nós somos merecedores do inferno, pelos pecados que cometemos diariamente. Mas o Senhor, Ele é tão bondoso, Ele é tão amoroso, Ele é tão grandioso, que Ele fala, não é por aquilo que vocês fazem. A graça, ela é um favor imerecido, ela não é uma recompensa pelos nossos esforços, mas é um presente dado por Deus. É um presente dado pelo Senhor, aonde você vai decidir romper e viver todos os dias com uma vida de santidade e lealdade para com Deus. Quando você entende essa realidade, você abandona as suas velhas práticas, os seus velhos desejos e começa a caminhar sobre a palavra do Senhor diariamente. Não há nada que possamos fazer para merecê-la ou multiplicá-la. Ela é completa, perfeita e suficiente para nos salvar e nos transformar. A partir do momento em que somos tocados pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, nós não caminhamos mais da mesma forma em que você caminhava antigamente. Sabe aquela coisa de nada vai ser novo se você for o mesmo? Se você continuar com as velhas práticas, com os velhos pecados, com as mesmas dores, não decidir ser tratado nas suas áreas em que precisa ser tratado, não permitir com que o Senhor te toque para curar a sua vida, você vai viver em ambientes de dores diários. Mas a partir do momento em que você se posicionar diante de Deus e colocar o Senhor falando, ei Deus, eu estou aqui, eu preciso do seu socorro, eu preciso do milagre do Senhor sobre a minha vida, eu preciso ser tocado pelo Senhor, Pai. Aí você vai ver o sobrenatural começando a se mover, porque aí, quando nós reconhecemos, é que a graça nos alcança. Quando reconhecemos quem somos, é que a graça nos alcança. E a partir do momento em que a graça ela nos alcança, nós deixamos de viver uma vida de porcaria e começamos a viver pelo propósito diário. É aí que a graça revelada na transformação ela acontece. Porque a partir do momento em que você foi tocado pelo Senhor, o Senhor te deu uma palavra de destino, a graça ela te alcançou. A partir daí, o que você vai fazer? Guardar para você, olhar para você e falar, não, para mim agora está ótimo. Eu vou viver essa vida que eu estou vivendo mesmo e está tudo bem. Não, meu irmão, entenda, a graça revelada a nós, não é só sobre nós, é sobre o próximo. Não é sobre mim ser alcançado e ser liberto e ser curado. É sobre alguém através de mim ser alcançado, ser curado e ser liberto. Mas para isso precisa ter uma disposição de sua parte. Uma disposição em apresentar, em revelar essa transformação. A graça, ela não apenas nos perdoa, mas ela nos transforma. Quando nós temos esse encontro poderoso com o Senhor, ela traz uma transformação genuína sobre as nossas vidas. Uma transformação genuína. É impossível você se encontrar com o Senhor, a graça do Senhor te alcançar e você viver da mesma forma em que você vivia há anos atrás, há meses atrás, há dias atrás. É impossível porque o Senhor ele nos molda conforme o seu caráter para que o Senhor ele seja revelado através de nós. Nós vemos muitas histórias de pessoas que experimentaram a graça de Deus sobre a sua vida. E foram profundamente libertas dos seus vícios, de suas culpas, de suas vergonhas. Pessoas que decidiram entrar diante do Senhor e falar, Deus, eu me coloco à disposição, me cura, me restaura, me liberta. E quando essas pessoas elas começam a caminhar dessa forma, cara, a vida delas é totalmente transformada. O que seria de mim se não fosse a graça do Senhor ter me alcançado e me libertado há 11 anos atrás? O que seria de mim se não fosse a graça do Senhor ter me encontrado e me curado? O que seria de você, Didi, se não fosse a graça do Senhor ter te encontrado? Aonde você estaria? Onde eu estaria agora? Mas a partir do momento em que nós somos libertos
nós se permitimos ser tocados, o Senhor ele vem e começa a transformar as nossas vidas e nos impulsionar a um novo tempo. Eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu participei de tudo e comecei a viver essa vida de evangelho, eu falei, cara, eu quero isso para o resto da minha vida. Porque eu entendia que dentro de nós, eu e minha esposa, existia um vazio em que nós não conseguíamos preencher mais. Não existia algo que nos satisfazesse, não existia algo que realmente dava um destino sobre as nossas vidas. Mas a partir do momento em que nós encontramos, e nós somos perdoados, e nós somos curados, nós liberamos perdão, a nossa vida ela começou a ser transformada para aquilo que o Senhor queria que a gente vivesse. E essa graça ela começou a ser revelada nessa transformação diária. Porque quando eu tenho esse encontro com a graça do Senhor, automaticamente eu vou sendo moldado pela vontade de Deus. E as pessoas automaticamente elas vão sendo tocadas através daquilo que eu carrego. Através daquilo que eu vivo, através daquilo que você vive. Então você não está aqui simplesmente para ser abençoado. Eu sempre digo, igreja não é lugar de você simplesmente chegar e ficar adorando. Igreja é um lugar de ser enviado. É para você ser igreja amanhã onde você está. No seu trabalho, na sua faculdade. Se você foi liberto, se você foi curado, não é só sobre você. Existem pessoas lá fora que precisam ser curadas, precisam ser libertas através da sua vida. E essa graça que te alcançou, que me alcançou, é a mesma graça que alcançou aquela mulher do fluxo de sangue, onde ela estava por anos procurando cura sobre ela, aonde o Senhor a encontrou e a transformou a história dela. A mesma graça que alcançou a vida de Lázaro, quando trouxe ele à vida novamente, é a mesma graça que está alcançando a sua vida hoje, para que você viva o extraordinário. A mesma graça que alcançou o paralítico de Betesda, que estava há 38 anos esperando pelo seu milagre, e fez ele levantar e andar, é a mesma graça que vai alcançar a sua vida e te fazer você fluir novamente no sobrenatural, sobre aquilo que Deus tem para você. A mesma graça que alcançou Saulo, transformando a sua identidade para Paulo, e fez ele ter uma nova identidade, onde ele passa de um perseguidor a um proclamador do evangelho. Essa é a mesma graça que está sendo liberada sobre a sua vida, para que você viva o chamado que o Pai tem para você, igreja. Precisa existir uma resposta sobre aquilo que nós somos. 2025, a graça do Senhor vai te alcançar, mas você não pode se esconder, meu irmão. Você precisa estar disposto a ser o que o apóstolo Paulo diz: eu sou carta viva. Eu sou carta viva, eu sou a mensagem. As pessoas olham para você, o que elas têm lido sobre a sua vida? Um muro de lamentações, um muro de pecado, um muro de traumas. Você precisa estar disposto a corresponder ao chamado que o Pai tem liberado sobre você, meu irmão. Você precisa estar disposto a caminhar no sobrenatural durante esse tempo, durante esse ano novo, durante essa vida nova, durante essa estação nova, para que você comece a romper, no fluir, no sobrenatural, aonde você estiver. Não espere que você vai ser abraçado com ursinhos de pelúcia. Talvez você vai ter muita guerra, cara. Mas não retroceda, porque a graça ela te basta e ela é suficiente para que o propósito e a promessa do Senhor se cumpra através da sua vida. Ela vai ser suficiente. E quando nós entendemos isso, nós fomos libertos, não pela nossa própria força, mas pela bondade de Deus, que nos capacita a viver de maneira nova. Nós entendemos que o Senhor está nos convocando para um novo tempo,
um tempo de posicionamento em que eu e você precisamos ter, para que o Senhor seja revelado através das nossas vidas. É importante entender que a graça não é uma permissão para viver de qualquer maneira. Ela nos chama a viver uma vida santa, não como um fardo, mas como uma resposta de gratidão e amor ao Senhor. Não ache que a graça veio sobre a sua vida, te libertou, te salvou, te curou, e está fazendo o sobrenatural sobre você, que agora você fala, eu vivo na graça, tá tudo bem. Eu fui alcançado pela graça, agora eu vou fazer o que eu quiser. Não, cara. Quando você tem um encontro com essa graça poderosa, com o Espírito Santo de verdade, cara, a sua vida ela é totalmente mudada. E você começa a caminhar sem pensar nos pecados que você vivia. Mas você começa a caminhar sobre algo que o Senhor nos chama para viver, uma vida de santidade. A graça, ela gera em nós santidade. Andar em graça significa buscar agradar a Deus, confiando no Espírito Santo para nos capacitar. A graça é isso que ela faz, ela nos faz confiar e agradar o coração do nosso Pai, para que o Senhor ele seja glorificado através das nossas vidas. Você precisa decidir abandonar tudo aquilo que se passou lá para trás e começar a olhar para o novo tempo que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Tito 2, do 11 ao 13, vai dizer o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A igreja não entendeu ainda, pastor. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Glória a Deus. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós somos educados por essa graça, renegando as impiedades, as injustiças, as paixões mundanas, automaticamente nós somos transformados. Nós começamos a viver de forma sensata, justa e piedosa, aguardando essa bendita esperança da manifestação da glória, aguardando essa correspondência sobre as nossas vidas, para falar: Deus, eis-me aqui, o Senhor usou a minha vida, o Senhor me curou, o Senhor me transformou, e eu só quero corresponder com amor, justiça e gratidão. Porque é a partir daí que a graça ela é revelada através das nossas vidas dia após dia. Porque não tem como você ser transformado a sua vida e você chegar no seu emprego, na sua casa e começar com o mesmo ambiente de reclamações diárias. Não tem. Porque a partir do momento que nós temos esse encontro poderoso com Jesus, algo em nós muda completamente. O Espírito Santo, ele é extraordinário em transformar as pessoas. Deus, ele demora muito para fazer algo de repente. Quando você pensava que não existia mais saída, o Espírito Santo veio e fez algo de repente. Quando você achava que a sua vida não teria mais saída, o Senhor vem, age de repente. Quando você pensa que o seu casamento não tem mais saída, chegou ao ponto final, o Espírito Santo vem e faz acontecer de repente. Quando você olha para dentro da sua casa e vê ela toda destruída, o Espírito Santo vem e faz acontecer algo de repente. Algo que você orou tanto e tanto e tanto, o Espírito Santo ele vem e começa a fazer grandes coisas através da sua vida. Não desista de orar, não pare de buscar, não pare de clamar, não pare de entregar a sua vida rendida aos pés do Senhor.
Uma das características mais impressionantes que a graça ela nos traz e nos revela é a característica do perdão completo. Do perdão completo. Porque muitos de nós aceitamos ao Senhor, nós servimos ao Senhor, nós caminhamos com o Senhor, nós lideramos para o Senhor, nós pregamos para o Senhor, mas muitas vezes nós não somos perdoados de uma forma completa. Calma aí que eu vou te explicar. Não é porque o Senhor ele não te perdoou, mas é porque você não permitiu que o Senhor tocasse nas suas feridas de verdade. Porque você não permitiu com que o Senhor ele tocasse nas suas feridas de verdade. Porque você fala, Deus, eu fiz tanta porcaria lá atrás, e agora como que eu vou viver? Não tem como. Senhor, tem um filme, né, antigo que diz, eu sei que você fez no verão passado. Quem já assistiu esse filme? Eu sei que você fez no verão passado. Não adianta você querer esconder do Senhor os seus pecados, os seus traumas, as suas dores, porque Ele sabe do que você fez, cara. Se você está aqui em busca de ser tocado pelo Senhor, em busca de ser transformado pelo Senhor, em busca de ter uma nova vida, em busca de ter uma nova história, em busca de ter um casamento melhor. Você precisa se permitir ser tocado pelo Senhor, para que a vontade do Senhor faça valer na sua vida. Você precisa começar a sentar e reconhecer o que você era e o que você quer ser. Transparência diante de Deus. Lealdade diante de Deus. Falando, Deus, eu sou isso. Me cura, Senhor. Quando confessamos nossos pecados a Deus, Deus não apenas nos perdoa, mas Ele também lança fora toda a culpa. Ele não nos condena, mas Ele nos restaura. O Senhor, Ele sabe o que você fez no verão passado, no carnaval passado. Alguns estavam aqui, alguns não estavam. Mas a grande realidade é, existe perdão para esse pecado que você acha dentro do seu coração, que talvez é imperdoável. O Senhor lhe fala, ei, só me dá, só me entrega, só abre o seu coração para mim, que eu quero te curar, eu quero tocar nessa ferida que você tem há anos e que você não libera para ninguém. Eu quero tocar dentro da sua vida e trazer cura para a sua alma, e trazer cura para a sua história, e fazer de você um proclamador do Evangelho. Ele quer te restaurar, meu irmão. Porque a partir do momento em que nós entendemos o poder da graça sobre as nossas vidas, nós paramos de caminhar pela força dos nossos braços, achando que somos fortes o suficientes, mas nós reconhecemos a nossa fraqueza diante de Deus, e é aí que o poder de Deus ele se revela diante de nós. Ser forte para o reino de Deus não é ser maromba. Ser forte diante do reino de Deus é reconhecer que somos fracos. Quanto mais fraco você reconhece que é, Senhor, eu sou fraco. É aí que o poder de Deus se revela sobre nós. É aí que o poder de Deus nos molda segundo o seu caráter, segundo a sua vontade. Quando vivemos pela graça, devemos abandonar o legalismo e a tentativa de ganhar o favor de Deus, para descansar na obra completa de Jesus. Somos, através de um relacionamento íntimo com o Senhor, transformados diariamente. É através de um relacionamento íntimo para com o Espírito Santo que a sua vida ela vai ser totalmente transformada. Não acha que você ser forte, eu não perdoo, eu sou forte. Deus não perdoa aquele cara de jeito nenhum. Eu não perdoo aquela pessoa de jeito nenhum. Eu sou muito forte para isso. Eu não abro meu coração de jeito nenhum. Eu sou muito forte para isso. Mas agora quando você entende que, cara, isso você está trazendo sobre você, sementes sobre, brasas vivas sobre a sua própria cabeça, você fala, meu irmão, eu estou caminhando para um lugar errado.
Mas a partir do momento que você decide abrir o seu coração e viver aquilo que o Pai ele tem para você, você começa a ganhar o favor de Deus e se relacionar com o Espírito Santo de uma forma íntima, sendo transformados diariamente pelo Espírito Santo. Entendendo que o Espírito Santo ele é uma pessoa e ele caminha com você ao seu lado dia após dia, reconhecendo o que você faz e o que você deixa de fazer, vendo as suas obediências e as suas desobediências, vendo as suas verdades e as suas mentiras. Ele reconhece, ele sabe quem você é. Basta você falar: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Restaura o meu relacionamento com o Senhor. Ativa essa fome, essa sede, para que eu venha cumprir a sua vontade diariamente. Tem um livro chamado O Deus Esquecido, de Frank Channing. Ele vai trazer muito a realidade de você abandonar o Espírito Santo e querer viver uma vida cristã segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias vontades. E ele diz num dos trechos do livro que ele num momento de pensamento, e ele fala: cara, se eu fosse Satanás, o que eu faria para acabar com a vida dos cristãos não era fazer com que eles parem de ir à igreja aos domingos, mas era afastar eles da presença do Espírito Santo, para que eles não reconheçam o Espírito Santo como uma pessoa que tem graça e poder a ser liberado sobre eles. É afastar eles do Espírito Santo, para que o Espírito Santo não seja revelado como pessoa. Mas a partir do momento em que nós trazemos essa revelação de que o Espírito Santo ele é uma pessoa e ele caminha sobre as nossas vidas diariamente, nos fazendo viver um novo, nos fazendo enxergar os nossos erros, nos fazendo ser obediente diante do Senhor. Ah, meu irmão, aí a nossa vida é completamente mudada. É completamente mudada, porque aquilo que nós éramos, nós deixamos de ser, porque aquilo que nós sonhamos em ser, o Senhor tem grandes coisas ainda maiores sobre nós. Porque quando nós estamos longe desse relacionamento diário com o Espírito Santo, nós colocamos uma máscara e falamos: ei, agora eu vou. Coloca uma máscara e vai viver a sua vida. Cristão 007, cristão sei lá o quê. Mas você coloca uma máscara diante de si e vai. Cada máscara, cada lugar tem uma máscara específica. Na casa do pastor Alex eu coloco uma. Na casa da Neuci eu coloco outra. Para ir conversar com o pastor Nicolas eu tenho outra. Para falar com a Lu, eu tenho outra agora. Mas a grande realidade é o quão dispostos nós estamos de tirar essas máscaras e falar: Senhor, me alcança com a sua graça. Me alcança para que o Senhor, nesse ano de 2025, seja o centro da minha vida, seja o centro da minha história, seja o centro de tudo o que eu vou fazer. Obrigado pelo seu amém. 2 Coríntios 3,18 vai dizer o seguinte: e todos nós, com o rosto descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Com o rosto descoberto, nós somos transformados. Com o rosto descoberto, nós somos transformados. Então não existe transformação se eu continuar com as minhas máscaras e com as minhas dores. Não existe um ano extraordinário se eu continuar com as minhas máscaras e com os meus problemas, os meus pecados. Não existe. Mas a partir do momento em que nós reconhecemos nossas fraquezas, nós tiramos tudo que tínhamos e falamos: Deus, eu estou disposto a viver uma nova história, a viver de glória em glória, na sua imagem, todos os dias. A mensagem da graça nos chama a confiar em Deus e a viver livres da condenação e a responder com amor
aquele que nos amou primeiro. Então, quando você decide tirar as suas máscaras, abandonar os seus medos, a caminhar realmente naquilo que o Senhor está fazendo sobre você, você começa a entender: ei, eu não estou fazendo isso por mim, mas eu estou dando uma resposta àquele que primeiro me amou. Se eu amo, é porque aquele me amou primeiro. Se eu vivo debaixo de uma lei, debaixo de um poder, é porque eu fui encontrado por ela, é porque eu fui liberto por ela, é porque eu fui resgatado por ela. Quando você decide viver a vida, a sua vida, baseado nas Escrituras, meu irmão, vai ter muita perseguição, mas você vai estar só dando uma resposta aos céus, falando: Senhor, eis-me aqui, por mais que eu sofra, por mais que eu doa, por mais que doa dentro de mim, eu vou te dar essa resposta, Senhor, amando assim como o Senhor me amou, vivendo porque o Senhor me libertou. A graça é mais do que um conceito, é a expressão do coração de Deus, que nos convida a viver como filhos, plenamente aceitos e capacitados por Ele. Segunda Coríntios 12:9 vai dizer o seguinte: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me honrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então não queira ser um super-herói, o melhor dos cristãos, mas queira realmente viver falando: Deus, eu reconheço quem eu sou, um miserável pecador. Eu só preciso e necessito da sua graça para que o Senhor me transforme. E cara, eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, eu não sei como é que foi o seu final de ano, não sei como é que foi a sua história nesses últimos dias. Mas a grande realidade é que o Senhor quer fazer essa graça se revelar através da sua transformação de vida. Eu não sei por onde você andou, cara, mas a grande realidade é: o Senhor quer se manifestar com a bondade e com o amor dele sobre a sua vida, fazendo com que você viva tudo aquilo que ele planejou e projetou para você. Ei, 2025 vai ser extraordinário. É o tempo de você projetar a sua próxima década, falando: Deus, eu não vou olhar simplesmente para o agora, porque eu sei que a sua graça não é somente para agora. Eu sei que a sua graça ela vai muito além. Por isso eu vou projetar os meus próximos 10 anos, para que o seu poder se manifeste sobre os próximos 10 anos. Mas Senhor, antes de tudo, cura o meu interior. Cura a minha vida, Senhor. Cura-me, 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 restaura-me, para que a sua vontade se manifeste de uma forma poderosa. Eu reconheço que eu sou fraco, eu reconheço que eu sou falho, eu reconheço que eu sou pecador, mas eu estou aqui à disposição do Senhor para que a sua vontade se cumpra sobre mim. Se coloca de pé e vamos orar.